Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, caro pessoal ouvinte, que está escutando a gente, talvez, no seu reprodutor de podcast preferido, ou está vendo a gente pelo YouTube, está assistindo a nossa live aqui pelo Instagram. Muito obrigada pela sua presença. Nós gostaríamos de fazer um agradecimento especial ao Pod House, o lugar que nós estamos utilizando no momento. Incrível, muito legal aqui. Muito obrigada, pessoal, por essa oportunidade que vocês nos deram. E, bom, eu sou Elisa. Eu sou a Silvana. E nós somos do projeto Mulheres Empoderadas. E nós falamos muito sobre questões que tangem a vida da mulher de diversas formas. Então eu gostaria também de pedir para vocês nos seguirem no nosso Instagram, para quem não está assistindo a nossa live, né? @mulheres.empoderadas2020. Repetindo, mulheres.empoderadas2020. Tem muito conteúdo legal lá, inclusive mais conteúdos com as nossas convidadas de hoje, não é? Delícia, com certeza. E, primeiramente, eu quero agradecer a presença dessas duas professoras maravilhosas, professoras da gente aqui, né, no curso de Psicologia. O Mulheres Empoderadas também tem aí um arsenal de lives e de eventos que a gente tem feito desde o início do curso, desde 2020. E eu espero que vocês fiquem à vontade para comentar. Os alunos da USCS que estão assistindo a nossa live hoje, a gente já, mais para o finalzinho da live, a gente vai deixar o link para vocês acessarem o ACC, tá bom? Comentem, participem. Tá todo mundo me vendo? Me dá um joinha. Suba um joinha pra gente. É isso aí. Então, agora eu queria que vocês se apresentassem. Por favor, a professora Ivete vai falar aí de onde ela veio, qual é essa trajetória profissional. Fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite por estar aqui, né? É uma honra para mim. Quando eu falo uma honra, não só estar aqui com a Elisa e a Silvana nesse projeto e nesse trabalho tão interessante, mas principalmente com a minha colega Carla Garcia. Sou admiradora do seu trabalho, né? Acho que eu nunca tive oportunidade de falar de perto isso, né? Mas pelo que leio, pelo que conheço, e hoje vou poder assisti-la e ouvi-la aqui presencialmente. Então, muito grata e muito honrada, né? Fiquei muito feliz pelo convite. Eu sou professora universitária. Hoje eu trabalho na Universidade de São Caetano como professora da USCS, aí então vários devem lembrar um pouquinho aí de mim. Então, professora universitária, sou psicóloga clínica. Fiz doutorado em psicologia, mestrado, doutorado em psicologia, com enfoque sempre muito voltado para a questão da saúde coletiva. Então, venho trabalhando nesse viés e também com atravessamento de questões étnico-raciais, questões de gênero, trabalho também como consultora de saúde do trabalhador, enfim, né, temos várias tarefas aí, mas no final uma encantada pela psicologia e principalmente por discutir e conversar sempre sobre questões, né, que podem nos ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, de maneira geral, sabe? Pensar a coisa de uma sociedade melhor, uma sociedade, no meu caso, antirracista. Então, até hoje vou falar aqui um pouquinho sobre isso e a importância do conhecimento. Então, compartilhar conhecimento para mim é sempre muito importante. Então, essa, Ivete. Muito bom. E aí, professora Carla? Fala um pouquinho de quem que você é, o que você faz, o que você está fazendo aqui. Bom, gente, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Carla, eu sou antropóloga, sou professora universitária, sou professora da USCS e da PUC de São Paulo, e sou uma militante acadêmica e política feminista, acho que desde que eu comecei a andar. Tenho trabalhado a minha vida inteira com questões referentes à condição feminina, enfim, e sempre com um viés, né, profundamente antirracista, né, também a vida inteira, e também contra qualquer tipo de discriminação em relação às orientações sexuais, às identidades de gênero. Acho que a vida inteira as diferenças sempre tiveram ao redor daquilo que eu faço, das teses que eu oriento, das coisas que eu escrevo. E estou muito feliz por a gente estar hoje aqui para debater
mais um tema importantíssimo, não é, do nosso cotidiano, que é a exaustão feminina. É isso aí. E aí, para falar justamente sobre exaustão feminina, professora, eu vou pegar esse gancho, né, da sua fala e também dessa sua formação como antropóloga. Como é que você enxerga essa questão da exaustão feminina? De onde isso surgiu, né, para a gente chegar até onde a gente está chegando hoje? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que são muitas questões que a gente precisa sempre pontuar quando vai falar da exaustão feminina, né? Essa exaustão, ela vai ter sempre a ver com uma sobrecarga de trabalho que, principalmente na sociedade capitalista contemporânea ocidental, assola todas nós. Quer dizer, porque junto com o modo de produção capitalista, o modo de produção doméstico não deixou de existir, né? Eles, no caso das mulheres, são os dois modos que continuaram existindo nos afazeres cotidianos de todas nós, e dos homens não, né? Dos homens, só o modo de produção capitalista, que já é exaustivo por excelência, né? É aquele que faz, enfim, com que, em tese, o mundo fora do âmbito doméstico funcione, né? Nós, mulheres, sempre trabalhamos muito, e não apenas na sociedade ocidental, né? Um monte de pesquisas antropológicas, pelo menos desde os anos 70, vem demonstrando o quanto que as mulheres trabalham muitas horas a mais do que os homens naquilo que tem a ver com o trabalho do cuidado, com o trabalho, enfim, da manutenção da aldeia, da manutenção, enfim, da vida em comum, né? Uma coisa que é muito interessante é que apenas a partir dos anos 70, por causa da antropologia feminista, é que se começou a fazer anotações que os antropólogos homens não faziam, do tempo que as mulheres levam para executar determinadas ações em várias sociedades humanas, né? Esse tempo não era contado quando você pensava no tempo que as pessoas levam realizando os trabalhos socialmente necessários, né? E isso faz com que, nos últimos anos, a gente tenha uma noção bem mais precisa sobre a quantidade de trabalho que uma mulher executa e que não se contava antes, né? Seja na nossa cultura, seja em outras culturas que existem pelo mundo, né? O problema é a divisão sexual do trabalho, fundamentalmente, que faz com que as mulheres acabem tendo muito mais tarefas a realizar do que os homens. E, principalmente na nossa sociedade, por causa do modo de produção capitalista, esse desdobramento de tarefas vai fazer com que você simplesmente não pare. E muitas vezes, dependendo do recorte que se faz, por classe social, né? Mesmo assim, você vê que mesmo uma mulher branca de uma classe mais alta, ela dorme menos horas do que um homem, né? Por quê? Porque além, enfim, às vezes tem algum serviço de casa que ela não faz, porque ela tem pessoas que fazem para elas, tem um requerimento social da beleza, da magreza, da unha feita, da meia que não pode estar furada, sei lá, gente, da chapinha que tem que fazer. Né? Da carga mental, de maneira geral, né? Que ela precisa fazer, sabe? Skincare antes de dormir, que o homem não faz. Enfim, em todas as classes sociais, as mulheres dormem menos do que os homens, porque elas estão fazendo alguma coisa. E quanto mais essa classe social vai chegando nas classes mais oprimidas, menos horas as mulheres dormem. Né? E olha, eu estou falando de dormir, não estou nem falando de lazer, porque isso mesmo, aí é que não tem. Uhum. Né? Eu estudei, quando eu fiz o pós-doutorado, o lazer das mulheres nas cidades. Né? E as mulheres, elas têm uma visão negativa do lazer, por incrível que isso possa parecer. Né? A gente pode conversar sobre isso, vou dizer para vocês os achados, né? Mas de maneira geral, quando eu estou descansando, vendo a novela, eu estou passando roupa, entenderam? Não tem uma coisa assim, agora eu não vou fazer absolutamente nada. Não existe ócio, então, não existe ócio para as mulheres, né? E quanto mais de classes menos privilegiadas, esse ócio então não existe mesmo. Né? Porque, digamos, vamos fazer um churrasco no domingo. Alguém vai ter que fazer a salada. Alguém vai ter que fazer a maionese. Né? E alguém vai ter que lavar a louça quando todo mundo for embora. Então,
pensar num churrasco no domingo como lazer, uma mulher pode pensar, meu Deus do céu. É uma grande roubada. É uma grande roubada. Mas, enfim, temos muita coisa ainda para conversar essa tarde. Com certeza. Vamos lá, Elisa. Sim, mas muito interessante. Eu quero ler essa pesquisa depois. Gostei. E aí, agora, professora Ivete, né, dentro do seu conhecimento, da sua experiência como psicóloga, até dentro da sua visão clínica, né, como que a exaustão feminina se manifesta em diferentes vivências? Primeiro, nossa, sempre aprendendo muito, né? Eu fiquei aqui pensando no churrasco como roubada, né? Eu também. Essa já é uma primeira... É isso mesmo, né? o churrasco É uma como roubada roubada, é né? um ótimo título. E essa já, imagino, uma manifestação, né? De como, na prática clínica, como que isso vai aparecer, né? Quais são as queixas, quais são as demandas. Talvez uma condição, acho que uma questão importante, não condição, mas que me chama a atenção é o número de mulheres que buscam atendimento em psicoterapia, que é um número muito maior do que os homens. Isso me veio agora, né? Desde sempre, observo sempre que as mulheres sempre buscam mais, trazem uma demanda maior. E, claro, a gente pode pensar que tem uma relação com a maneira como essa mulher cuida, né, o cuidado de si, como ela como ela lida com a questão do próprio autocuidado, cuidado com a saúde mental, mas eu diria que não só. Isso também diz muito sobre a qualidade e saúde mental dessas mulheres ou dessa mulher. Eu presto um trabalho de consultoria para uma empresa e costumo atender mulheres, né, são geralmente executivas. E essas mulheres, elas trazem uma demanda bastante importante de um grande sofrimento sobre recolocação no mercado de trabalho, sobre a questão da maternidade, né? Então, a licença maternidade, o quanto isso pesa na carreira de uma mulher. Mesmo dentro do ambiente de trabalho, o quanto solicitar, por exemplo, uma promoção, ou agora que nós temos o trabalho em home office, então como que eu faço para pedir uma flexibilidade na minha condição de trabalho? Talvez eu não peça, porque isso pode agravar ou prejudicar a possibilidade de uma promoção ou de uma ascendência dentro do meu plano de carreira. Então, ou seja, essa demanda ela vai aparecer de diversas formas, mas eu diria que a mais aparente é essa que está posta, né, no número de mulheres que buscam ajuda. E principalmente se a gente olhar dados, né, dados epidemiológicos que vão apontar as mulheres sempre liderando aí grandes listas, né? Então, maiores quadros de pessoas que apresentam transtornos como relacionados à depressão, quadros relacionados à síndrome de burnout, né, que aí uma doença ocupacional também relacionada ao trabalho. As mulheres vão sempre estar aí na cabeça dessa lista. E eu diria que não é à toa, né? Acho que a Carla trouxe essa questão histórica importante e que traz essa questão do cuidado, né? Um cuidado que vai se colocando, a história do cuidado ele vai se colocando, né? Ao longo do tempo, sempre trazendo uma questão muito relacionada à invisibilidade do trabalho de cuidar, né? Então, o trabalho de cuidados e de cuidar, ele vai estar sempre relacionado à figura, né, feminina, perdão. E aí, com isso, a gente também vai ter uma estruturação de relações dentro da sociedade que vão muito nesse sentido, desde relações primeiras de amizade na escola infantil, até as relações que a gente estabelece na vida adulta, na vida madura, na maneira como a gente faz a nossa escolha profissional, nossa escolha de vida, tudo isso vai estar muito posto. Por quê? Porque se espera de nós mulheres uma série de características, de comportamentos já pré-estabelecidos historicamente e que a gente vai lutar para corresponder, né? E quando a gente pensa, né, comentávamos um pouco sobre a questão racial, quando a gente pensa ainda com este atravessamento, de novo, as mulheres negras também vão sempre sendo cabeça de lista aí de vários dados, né, estatísticos. Então, também, né, com relação à própria síndrome de burnout, hoje a gente tem um campo que está sendo bastante discutido, que é o burnout racial, né? Então, também é possível, né, adoecer em função do trabalho, mas de um trabalho que adoece, de um trabalho que discrimina, que divide, que exclui. Então, acho que são questões importantes para a gente pensar. Então, quando você fala quais são as demandas, né, elas são, de maneira geral, muito pulverizadas, mas relacionados à sexualidade, então relacionamentos entre amizades, amigos, a questão do trabalho, mercado de trabalho e a grande demanda, né, essa demanda que
A Carla comentou muito bem, né, que está aí posta no tal do churrasco, né? Uhum. Mas que essa demanda que a gente tem que responder o tempo todo. Então, o que é ser mulher hoje, né? Como é que a gente se coloca como mulher? Para estar aqui hoje, nós 4, imagino que nós vencemos uma série de questões que talvez um homem não teria vencido ou teria que ter resolvido hoje para estar aqui. Ou então a gente sentada. deixou esperando. Ou a gente deixou esperando, tá lá aguardando para a gente resolver. Sim. Uhum. E aí que coisas são essas? A gente não consegue enumerar, né? Porque elas são invisibilizadas, né? E invisibilizadas por uma questão de gênero, né? Elas são questões, condições esperadas para uma mulher. Então a gente não discute, a gente não vê, só que elas adoecem, né? Então a doença mental, entendo que ela vai entrar aí nesse lugar, né? De algo que a gente não vê, que a gente não mensura, mas que está posto, né? Na sociedade e na cultura. Sim, Ai, sim. muito, muito interessante. Interessantíssimo. Ele até antecipou a nossa próxima pergunta. Eu só queria comentar 2 coisas bem rápido, eu prometo. Que eu vi uma pesquisa que mostrou que globalmente aumentou o número de mulheres em cargos C-level, né? Legal, parabéns, mas também o número de pessoas, no geral, de profissionais que sofrem com burnout, as mulheres, né, como citou, está em alta também. E muitos jornais estavam colocando isso como correlacionado, né? O que é muito complicado, que isso dá voz, dá muito combustível para o discurso de ódio, digamos assim, contra as mulheres, aquela coisa, tá vendo? Não pode contratar mesmo, não aguenta. Porque a gente não tem essa conversa em muitas rodas, em muitas camadas da sociedade. E pelo LinkedIn, eu acompanho a CEO da Inventivos, e ela fala também sobre a questão da mulher negra, na verdade, da população negra no mercado de trabalho, e como é complicado. Como está ocorrendo uma mudança de fora para dentro, né, das empresas, então você é contratado para você exercer um papel ali dentro de ser a diversidade. E o quanto que isso é exaustivo. E pesado. Pesadíssimo. Também? Pesadíssimo. Era só comentar. Porque nessa demanda vem toda uma cobrança, né? É. Como ser a diversidade, né? Então, e o meu trabalho, né? E a minha capacidade intelectual e o meu potencial, como isso é visto, né? Uhum. E quando visto, aliás, para ser visto, ele tem que ser potencializado. Né? Então, a exaustão, talvez a gente possa pensar, ela vai muito nesse sentido. Né? Eu tenho sempre que potencializar, né, tudo que sou, tudo que tenho para conseguir estar nesse local. Uhum. Isso pensando não só a condição da mulher negra, mas da mulher de maneira geral. Né? Para estar, ela não basta estar, ela tem que potencializar, né? Tudo que ela vai fazer, tudo que ela vai realizar. Então, a competência, o trabalho, a presença, né, na empresa. A inteligência emocional. A inteligência emocional. Eu estava lendo sobre isso que você falou, Elisa, e aí me chamou a atenção um relato de uma pessoa que estava me dizendo que para ocupar e justificar muito bem essa vaga e mostrar que ela não estava ali só porque ela fazia parte das cotas, então ela entrava mais cedo, ela saía mais tarde, ela não saía para almoçar, ela tentava produzir o máximo possível para ir justamente na contramão da expectativa de que ela está aqui só porque está com as cotas, né? Sei. Então, é esse cuidado, né? Acho que essa discussão ela é interessante por isso, né? Que sociedade que a gente está criando, né? Ou como a gente está cuidando dessa sociedade, né? Que a gente está criando a partir também dessas discussões, né? E ainda sobre essa questão do recorte racial, né? A gente sabe que a autora Angela Davis, agora essa pergunta aqui vai para a professora Carla, que eu sei que ela também vai arrebentar. Como é que fica essa questão? Você já falou que o lazer é uma situação precaríssima, né, para essa fatia. Mas, de maneira geral, como essa mulher negra está na base da pirâmide social, como é que fica o lazer, o descanso? Onde estão localizados isso dentro da subjetividade dessas mulheres? Bom, e eu quero, para poder começar a responder, eu quero também entrar nessa discussão que vocês estavam fazendo, em primeiro lugar, fazendo uma reflexão crítica quanto ao conceito de síndrome de burnout em relação às mulheres, porque isso é mais uma patologia que se coloca nas costas das mulheres e que, principalmente, o que sai na imprensa, tá? Vão dando dicas de cuidados que você tem que ter sozinha, tipo, respira, arruma um tempo para você, faz meditação, faz yoga, pelo amor de Deus, sabe? Põe na sua agenda. Não dá, né, para você tratar uma questão que é social como uma questão individual,
Como? Porque o que tem saído muito na imprensa é o tal do burnout materno, né? Que do meu ponto de vista está errado. Isso não existe. O que existe é exaustão, né? Por você ter que criar e cuidar sozinha, né, de uma tarefa que em qualquer outra sociedade do mundo, para criar uma criança, precisa da aldeia inteira, né? E a sociedade burguesa acha que é só uma mulher que deve cuidar. Mas eu quero fazer uma ressalva muito importante aqui, que é o cuidado nos tornou humanos. Tá? O cuidado ele é uma tarefa civilizadora. Isso é importante lembrar. Tá? Quando a antropologia, né? Alguns colocam na Margaret Mead a autoria dessa frase, mas de maneira geral, na antropologia, quando você faz a pergunta, como é que a gente sabe, quando é que a gente pode dizer que a humanidade começou? E a cultura humana começou, né? Não é quando você encontra um pote, quando você encontra uma ferramenta, que você fala, bom, então aqui o Homo sapiens já tinha habilidade para fazer a sua pedra lascada de faca. A humanidade começou quando a gente conseguiu encontrar, digamos assim, a gente pode datar, né? O primeiro fêmur curado. Isso por quê? Porque para aquele fêmur ter sido curado, alguém cuidou daquela pessoa. Alguém trouxe comida, alguém trouxe água, alguém cuidou para nenhum animal comer. O cuidado nos torna humanos. É ele cuidado. Porque qualquer outro animal, pelo menos até agora, né? Se o outro quebra a pata, ele não fica ali para trazer comida, ele não fica ali para trazer água, ele não fica ali cuidando. Por enquanto, é a espécie Homo, né? Mesmo no Neandertal, né? Já se sabe que com as ossadas que já foram sendo encontradas, muitas ossadas de Neandertal têm ossos que estão curados, o que significa que alguém cuidou. Não só cuidou, como nenhum desses ossos, nem de Neandertal, nem de nenhuma outra espécie Homo antes do Sapiens, você encontra solta no ar. Alguém enterrou aquele osso, aquele cadáver, foi enterrado com terra por cima. Cuidar, gente, faz parte da cultura humana. É uma tarefa civilizadora, porque o outro tem que me ensinar a comer, um outro tem que me ensinar a andar, um outro tem que me ensinar a falar o idioma da minha cultura. O cuidado nos torna humanos. Eu não estou nem dizendo outra coisa, tá? Mas é um cuidado que, conforme o tempo foi passando, e nem faz tanto tempo assim, foi ficando sob responsabilidade só das mulheres. E principalmente das mulheres. E aí, voltando ao que eu tinha dito antes, quanto mais a classe social aumenta, mais solitária é essa mulher. Por quê? Porque ela tem uma rede de cuidado, uma rede de apoio menor do que as mulheres de classe mais baixa. Isso é sempre importante de lembrar, viu? Por quê? Porque essa solidão aqui faz com que, se eu não tiver dinheiro para babar, eu não tenho como me colocar no mercado de trabalho, porque alguém tem que ficar cuidando da criança, porque já que a licença parental, ou seja, quando o pai e a mãe, ou enfim, os responsáveis por aquela criança podem optar quem é que vai ter a licença para cuidar, né, para dar os primeiros cuidados, no nosso país isso ainda não é possível, é só a mulher que vai poder, né, fazer isso se ela quiser, ou enfim, né, dentro da lei. E isso, evidentemente, que no modo de produção capitalista que coexiste com o modo de produção doméstico, vai trazer para essa mulher uma ansiedade enorme, dizendo, bom, daí eu nunca mais vou me colocar no mercado de trabalho. Né? E isso é um problema social, isso não é um problema dela. Então, o sofrimento psíquico é um sofrimento psicossocial. Isso é sempre importante de lembrar. Claro que ele se manifesta em mim. Mas ele é uma manifestação do quão doente essa sociedade está. Quanto às mulheres negras, eu só quero acrescentar uma coisa que, para mim, é assim, tipo, muito fundamental. As mulheres negras, e eu só vou falar no caso das brasileiras, né? As mulheres negras brasileiras, elas são responsáveis por ainda existirem pretos e pretas nesse país. Ser uma mãe preta é um posicionamento político.
Porque se ela não cuida do seu filho, se ela não se preocupa se ele vai ou não voltar para casa, se ela não lembra todo dia antes dele sair, se ele está com o documento no bolso, eu me lembro da minha avó, minhas tias falando isso para os meus filhos, tá levando a carteira de trabalho, porque se tomar um enquadro vai ver que não é vagabundo. Além disso, são as mulheres pretas desse país que, desde que a Lei Áurea foi assinada, conseguem empregos como domésticas, como cozinheiras, muito mais do que os homens pretos conseguiram ao longo da história. Então, as mulheres pretas do Brasil, elas trabalham muito mais do que todo mundo. E sempre foi assim. Aliado ao fato de que ela tem uma preocupação dobrada do que a mãe branca tem em relação aos seus filhos e filhas. E eu posso chamar isso de burnout, pelo amor de Deus? Não posso. Né? Você tem uma condição social de pânico que esta mãe vive todos os dias, sem saber se seus filhos ou sua filha vai voltar para casa, simplesmente porque é preto. Então, isso causa um tipo de ansiedade, né, que nenhuma de nós, mulheres brancas, vai poder saber do que se trata. Uhum. Porque o pânico não é um pânico qualquer, é um pânico do Estado brasileiro matar o seu filho ou sua filha. Ela não vai poder nem ir na delegacia dizer: cadê meu filho? Cadê minha filha? Como eu posso fazer, como você pode. Então, se a gente não levar em consideração tudo isso, eu nunca vou poder dizer que aquele problema que aquela mulher negra está passando é por causa dela. Você tem toda uma questão, né, que ronda, é um espectro mesmo que ronda, né, a vida de todas as mulheres pretas desse país, né? Então, essa questão, eu acho que a gente sempre tem que levar em consideração na hora de pensar o tamanho dessa exaustão que uma mulher negra tem nesse nosso país. Porque é isso, é um cansaço, né? De você ter que estar 24 horas por dia alerta. Por quê? Porque se depois de você trabalhar, depois de você cuidar das coisas que você tem que cuidar dentro do espaço doméstico, você vai dormir e o seu filho ainda não chegou, você não vai dormir. Então, se você já dorme menos que um homem, quando você é preta, você dorme menos ainda. Né? Então, e eu também só queria acrescentar mais uma questão em relação à diversidade, porque isso é um tema que a gente tem debatido no meu núcleo de pesquisa há muito tempo, né? O problema da diversidade é que, e hoje você tem um monte de cursos do tipo gestão da diversidade na empresa, essas coisas, é que você tem que ensinar um homem hétero, branco, a lidar com mulher preta, com pessoas LGBTQIA+, com pessoas com corpos diferenciados, com homens pretos, mulheres pretas, enfim, com toda a humanidade menos ele. Então, nós somos diversos em relação a quem? Quer dizer, o resto do mundo inteiro é diversidade porque o único exemplar que tem no meio ainda é o corpo de um homem branco, chefe. Tá? Então, ser tratado como diversidade é ser tratado como um etc. E isso causa um desgaste enorme em todo o mundo. Porque, então, é isso que a Ivete falou. Bom, eu estou aqui porque tem uma cota para mulher, 30%, vamos dizer, no caso da política. Uhum. Né? Então, eu tenho que mostrar que essa cota, né, ela é uma cota que vai ser respeitada, porque isso... Não! Né? Nós temos aqui reparações históricas, por isso são ações afirmativas. Então, nós mulheres não pudemos votar do final do século XVIII até meados do século XX. Tem que ter reparação histórica. As pessoas negras não puderam ir para a escola. No final do século XIX, principalmente, houve uma proibição, porque tinha mais crianças pretas sendo alfabetizadas do que brancas. Então, tem uma proibição de entrar na escola. Então, tem uma reparação histórica a ser feita. O que é muito injusto é que um homem branco, medíocre, que sabe fazer 4 coisas,
Não precisa provar nada disso para ninguém. Agora, nós todas e todos e todes temos o tempo inteiro que mostrar que, olha, que grande condescendência deixar que tenha diversidade aqui, né? E aí, por mais que a gente tenha notas melhores, tenha 8 diplomas a mais, Sim. é que nem o coelho da Alice no País das Maravilhas, tem que correr 6 vezes mais para ficar no mesmo lugar. Isso que você tá falando aí, Pro, desculpa só fazer um adendo, me lembrou uma situação minha, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu levei pra terapia, que a gente acabou de passar pela semana de provas e eu entrei num processo, eu sempre entro num processo de estresse absurdo. E eu, às vezes, compartilho com as colegas. Vocês estão também? Não, todo mundo tá estressado, né? Porque esse semestre tá começando, vai avançando o curso, vai ficando cada vez mais arrochado. Intenso. Intenso. Mas aí eu conversando com a minha psicóloga, e aí ela falou assim, mas peraí, o que significam essas provas pra você? Né? Se você... Vamos olhar pra você. O que é essa prova pra você? Eu sei que pros seus colegas também é intenso, mas por que pra você é tão sofrido? Porque eu entro num processo de sintomas físicos, psicológicos, super ansiosa, enfim, não durmo direito. E aí ela tá falando assim, olha, essa questão do provar. A prova é você provar que você merece estar aí, né? Que você merece se formar como psicóloga, que você tá longe da sua cidade natal, então você também tem que provar para os seus familiares que você tá dando certo na vida. Você tem que provar para sua filha que você tá saindo de uma condição, de um trabalho muito digno, que eu sou cabeleireira, todo mundo sabe disso, mas buscando uma melhoria para ela também. Você tem que provar pro seu ex-marido, você tem que provar pro... Sabe? É muita prova, então não é só uma prova acadêmica, né? É essa questão social que tá por trás disso e que a gente não se dá conta, né? O sofrimento tá aí, a gente sente e a gente não entende por que a gente tá sofrendo. Pois é, por isso que é tão importante a gente sempre nunca se esquecer que essa é uma questão psicossocial que se manifesta na gente, evidentemente, com as nossas singularidades, né? Agora, é uma carga muito pesada, né, para todos e todos nós. Por quê? Porque tem uma coisa que é a interseccionalidade, porque não basta ser preta, também tem que ser mulher. Ou seja, são as duplas camadas, as triplas camadas que vão fazendo com que você tenha que ficar o tempo inteiro num alerta, né? Que é impossível chamar isso de um processo de burnout, como se isso fosse só um problema do laboral. No nosso caso, não, né? Por isso que eu acho que é importante no que você comenta sobre o burnout, porque acho que é legal também fazer esse adendo, né? As pessoas confundem no dia a dia e justificam tudo como síndrome de burnout. Exatamente. Então, eu estou extremamente exausta, eu estou com burnout. Não, o burnout é uma doença ocupacional, é um conjunto de sinais e sintomas relacionados ao labor, ao trabalho. Isso. Então, tem que ter esta relação. Se não tem esta relação, pelo menos essa é uma das vertentes, né, que estão aí muito em uso, é justamente essa. Só que as pessoas usam de maneira errônea e o tempo todo classificando as pessoas e justificando. Então, acho que quando a gente fala, né, do burnout, da síndrome de burnout, acho que é justamente para demarcar essa condição da relação com o trabalho. Quer dizer, que relação precarizada é essa que nós mulheres estabelecemos com o trabalho, porque o trabalho, a gente entende a partir da própria psicodinâmica também do trabalho, ele é um organizador psíquico, a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, né, na vida, do dia, no trabalho. Então, somos o trabalho, né, a gente é o trabalho. Então, se nesse trabalho eu também não tenho um espaço onde eu posso existir com dignidade, então é essa palavra, não vou ter estruturação, o processo de estruturação do psiquismo não existe, né, o que vai existir é um processo de estruturação de adoecimentos, entre eles a relação de trabalho, aí o burnout. Então, o burnout ele vai se instaurar justamente nessa medida. Não é a doença da pessoa, não é o sujeito que adoece, é justamente as condições de trabalho. A gente teve uma mudança na CID agora recentemente, onde a classificação mudou com relação à síndrome, e a empresa passou a ser mais responsabilizada, entre aspas. Por quê? Porque na nova classificação coloca de maneira muito clara que existe uma grande responsabilidade do espaço de trabalho. Então, não é só o labor.
Antes não, antes a gente falava sobre essa coisa da relação entre eu e o que eu produzo. Hoje não, hoje também quem me oferece o espaço de trabalho também tem que criar condições saudáveis para a minha dignidade. Então, é mais ou menos, né, a gente pensar que eu adoeço também em condições indignas de trabalho, de desrespeito, né, de não fala, de invisibilidade. Então, o que é pensar uma mulher no espaço de trabalho onde ela não fala, onde ela não existe, onde ela tem que trabalhar 2 vezes mais, né? Então, essa é uma discussão importante, porque senão a gente está, de fato, concordo com você, responsabilizando e culpabilizando o sujeito. E saúde não é isso, né? É a gente pensar a questão do contexto. Então, que contexto a gente pensa, né? Quem é essa mulher do contexto, da história? E aí dá para a gente pensar em adoecimento, em patologia. Então, por isso que quando você me perguntava sobre a demanda, difícil para mim apontar uma demanda. Ah, elas vêm porque elas têm depressão, elas vêm porque elas têm... Coisa, né? Não, é um contexto, né? É um emaranhado de coisas que trazem pessoas com muito sofrimento e uma grande demanda de pessoas. Então, esse contexto é adoecedor, né? Quando a gente pensa a questão das cotas, sou bastante favorável com relação até à própria reparação. Então, não é discutir se a cota é boa, a cota é ruim, pelo contrário, né? Mas é pensar em que condições e quais são, e aí a gente depois vai voltar nesse assunto, quais são as políticas, os caminhos que a gente está criando justamente para dar visibilidade para este processo de reparação, que não é só a questão racial, que a gente está aí também trabalhando e reparando. Então, quais são as condições de trabalho, de estudo que eu ofereço para esse cidadão, para essa cidadã, né? Acho que essa é uma outra questão, uma condição importante também, né? Super. Vamos seguir aí com as nossas perguntas. Você que está ao Vamos. vivo aí, tem pergunta, manda pra gente. Sim, bom, nessa corrida atrás do rabo, digamos, brincadeira, mas nem tanto, muitas mulheres se sentem o tempo inteiro, eu tô ficando para trás. Ou então tem tanta coisa que eu decidi, que eu quero fazer, que eu tenho que fazer, que eu tenho que atender uma demanda. E, bom, entra nessa questão do burnout, mas vocês acreditam que existe uma forma, na verdade era para Ivete, mas da gente lidar melhor com essa sensação e tentar desacelerar? Assim, porque muitas vezes a gente tem consciência de que a gente está querendo atender uma demanda que não é necessária, digamos assim, mas a gente não consegue parar. Quando a gente se pega, a gente está ali de novo se cobrando, se culpando, porque parou 5 minutos para olhar para a TV onde estava passando uma série. Então, tem alguma Ou até forma, mesmo assim? nesse processo que tem guiado muitas mulheres também sobre a questão da maternidade, né? Uhum. Que é justamente pensar, nossa, agora o que eu faço? Eu vou investir na carreira, eu vou parar para ter um filho, e vai deixando essa maternidade cada vez mais para frente, né? Se é uma vontade genuína mesmo. E o que acontece? Quando essa mulher se vê numa condição de que ela precisa parar para cuidar de um outro ser humano, ela também fica se cobrando, porque logo depois, como é que eu faço, né? No meu retorno para o trabalho, será que minha vaga vai ser garantida? Será que eu vou ser substituída? Uhum. Porque, realmente, essa é uma outra questão no mercado de trabalho sobre E que essa é bastante pausa, né? real, né? Que é real. Sim. Então, esse não está no imaginário. De verdade, a gente tem, quando a gente falava da precarização do trabalho e dessas relações que o próprio mercado e o capitalismo estabelece, né? Você trouxe isso anteriormente, é um dado que é de realidade. Então, isso não está no imaginário. Não é mentira, essa mulher não está imaginando, é assim que funciona. Nesse momento ainda é assim. Com uma roupagem bastante bonita, né? Porque a roupagem não é essa, a roupagem é da inclusão, todos somos iguais, né? Todas somos iguais. Então, eu fico pensando, né, qual seria o caminho, né? Se a gente não pode parar para a gente não atrasar, não tem caminho para parar, para não atrasar, né? Se a gente pensa essa questão histórica, não sei o que você entende, Carla, né? Queria até te ouvir aqui sobre isso, né? Se a gente olha para essa questão histórica, não é uma questão de escolha minha, de escolha sua, sabe? Hoje não correspondo, hoje não faço. Eu penso que é algo tão denso e que está tão estruturado dentro da maneira como a gente se organiza social e culturalmente,
que só mesmo, né, a partir, eu vou sempre no caminho da educação, da discussão, né, da possibilidade de criação de espaços onde a gente possa se colocar, onde a gente possa pensar cada vez mais qual é o nosso lugar dentro dessa sociedade, dentro dessa máquina, desse mecanismo, que a gente vai conseguindo produzir a mudança. Porque senão a gente corre o risco de cair no que a Carla falou, que é para patologizar, adoecer, né, caracterizar um personagem, uma personagem ou outra, em detrimento de todo um contexto. Então, existe uma questão que é contextual, né, de escolhas, né, escolhas profissionais, escolhas na relação com o autoconhecimento, como eu me concebo enquanto pessoa, o que eu quero para mim, para a minha vida, e acredito que tudo isso vai produzindo a mudança, né? Eu não teria uma resposta exata para dar, né? Qual o caminho seguir, né? O que a mulher deve fazer, né? Não sei se é a mulher que deve fazer, eu tenho essa dúvida. Ela anda também me perseguindo, porque como assim? Não tenho o que fazer, né? Eu estou lá no trabalho. Antes de entrar aqui, a gente estava conversando sobre coisas de trabalho, né? Eu estou na vida, a gente está na roda. Então, não tenho como não fazer. Mas eu posso escolher, né, certos caminhos dentro disso que está posto, porque isso vai produzindo mudança. Antes de vir para cá, eu vi uma reportagem sobre a questão do racismo dentro das escolas, né? E aí com crianças, e eram mães que estavam se colocando e se organizando para cuidar destas questões dos filhos. Estes são caminhos possíveis, né? Quando a gente entra numa instituição através das cotas, como é que a gente se coloca e qual é a leitura que a gente faz deste lugar que a gente ocupa, porque compreendo que faz parte de um processo e esse é o meu lugar, né? Este é o meu lugar. Então, é um outro movimento que é necessário que talvez a gente possa pensar em fazer enquanto coletividade, que ele também é um disparador do que é individual e o individual também é um disparador disso que é o coletivo. Não sei o que você pensa, né? Queria também te ouvir um pouquinho. Bom, então eu acho que tem algumas coisas, né, para colocar sobre isso. Em primeiro lugar, é isso: a maternidade ela é um direito. Nós temos o direito de ter ou de não ter filhos. A gente tem que lutar pelo direito à maternidade ou à não maternidade, mas ela é um direito, não é uma escolha. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Quando hoje a gente pensa nas mulheres brasileiras, todas interseccionadas, que mulher tem direito ou tem a escolha de ser mãe? Quem é que pode escolher? Aquela que não precisa do mercado de trabalho, se ela não quiser. Tá? Então, não somos todas que podemos escolher, porque não é uma escolha, é um direito. Nós temos este direito. Para ter esse direito assegurado, eu preciso de política pública que me assegure creche, que me assegure escola integral desde os primeiros anos, porque isso não deveria nem mais ser tema de podcast nem de programa. Se a mulher tem que escolher entre a carreira e a maternidade, isso não podia mais, a gente não podia mais estar tocando nesse assunto, meninas. Porque isso é um problema desde que o feminismo começou em 1789 no Ocidente. Tá? Porque nenhum homem se pergunta será que agora é a hora de eu dar uma parada porque eu vou ser pai, então agora eu acho que era melhor eu trabalhar só meio período, porque assim eu também fico com a criança que vai nascer. Quer dizer, nenhum podcast que falasse sobre homens faria uma pergunta dessa, e nós ainda estamos aqui, 400 anos depois falando nisso, né? Isso só reforça o fato de que o espaço do mundo privado e o espaço do mundo privado do mercado, né, de trabalho, continuam absolutamente separados e que nós ainda não estamos incluídas nele, a menos que a gente resolva ser homem, né, e não ver a diferença, né, fundamental que tem, né, e que o mercado de trabalho entenda essa diferença, né? Em termos de jornada de trabalho, em termos de local de trabalho, enfim, de tudo. Né? Então, nós temos aqui um problema que é, sim, um problema de saúde pública, que é um problema de política pública, que é um problema de pensar as políticas urbanas, porque as pedestres continuam sendo mulheres, a maioria das pessoas pedestres são mulheres que empurram cadeiras de rodas para as suas pessoas amadas idosas,
carrinhos de bebês para os seus bebês que ainda não andam e que não tem uma calçada decente, não tem uma cidade ainda acessível. Gente, isso não para de ter. Se a gente poderia passar o resto da tarde aqui pensando, né, o que é ser uma mulher, mãe, trabalhadora numa cidade, em cidades que nem calçada tem para você empurrar o carrinho. São tantas as questões que vão pegando, né, que, de novo, é muito difícil que seja uma questão pessoal, né? Nenhuma de nós pode parar, a menos que paremos coletivamente. Ou seja, quando eu pensar que eu preciso lutar pelo direito a comunidades de mães, comunidades públicas, creches públicas, uma maternidade coletivizada, né? No sentido de que não sou só eu que tenho que cuidar do meu filho, tem um lado B da maternidade. E esse pai também precisa participar mais, tem que, nessa Mas política veja pública também tem eu que ter não tô nem falando de homem, porque então aí é mais 5 podcasts para falar disso, né? Eu tô pensando assim, naquilo que a Ivete falou, que é assim, a vida real daquilo que existe mesmo. Sim. E que são dores e ansiedades nas quais os homens não participam. Não. Né? E que a gente só pode... este breque é coletivo. Ou seja, é preciso que a gente se movimente socialmente com outras mulheres, né? E que a gente vá encontrando lugares de poder parar. Aquela solidariedade entre mulheres que vão fazer coisas que são juntas, incluindo cuidar dos filhos umas das outras quando uma tem que ir no médico, quando a outra tem que fazer não sei o quê. Né? Recuperar uma ideia de comum tão necessária, por exemplo, no caso das maternidades. Né? Porque a maior parte das mulheres que têm filhos nos primeiros anos, todas falam, né? Pelo menos as muitas que eu já conversei, de uma solidão inenarrável, porque não tem com quem compartilhar aquele sono, aquele cansaço, aquela necessidade que ela tem, sabe? De passar uma tarde inteira só dormindo, ou saindo para tomar um sol, sei lá, né? Mas sozinhas, meninas, a gente não consegue nada, né? Isso vai ser sempre uma questão que é coletiva. Eu queria acrescentar mais uma coisa que talvez possa ter feito algumas mulheres pensarem durante a pandemia, de um conceito que a gente usa muito no feminismo, que é o conceito de dupla presença. Né? O problema da gente não parar é que a gente nunca está no mesmo lugar onde o nosso corpo está. Então, quando eu estou no trabalho, eu fico pensando nas coisas de casa. Ai, meu Deus, não comprei papel higiênico. Gente, que absurdo. Acabou a linguiça. Absurdo, Né? Não gostei desse conceito. Quando você começou a falar... Você já estava pensando, você já estava longe. A gente já E estava quando em outro você lugar. está no trabalho, quando você está em casa, na verdade, você trouxe um monte de coisa do trabalho para casa porque não deu tempo de fazer durante o expediente, porque o problema é que você, quando está em casa, pensa no trabalho, e quando está no trabalho, pensa na sua casa e nas coisas que você tem que fazer. Esse tipo de cansaço mental que uma mulher tem, um homem não sabe nem perto do que significa. O tal do churrasco como roubada, por exemplo, né? Bom, aí veio a pandemia. E aí esse ato sumiu. Porque então, o que você tinha que fazer no trabalho, você tinha que fazer em casa. E isso foi horrível. Por quê? Porque então no computador da mamãe podia cair todinho, sabe? No computador da mamãe podia jogar, do papai não, o papai está trabalhando, já preso no quarto. Né? Ele tá no lugar de silêncio. No silêncio, Absoluto. e a mãe não, né? Recanto do guerreiro. Ele pode Então, mandar áudio alto pela casa inteira, mas a mulher... Não, né? E ninguém respeitava. Então, o que acontecia? A tal da dupla presença fez assim, buf, tava tudo no mesmo lugar. E aí, esse pedaço, que não sei se hoje vai dar tempo, mas para um próximo podcast a gente pode falar, esse período que ela passava, digamos, entre a casa e o trabalho, seja no trânsito reclamando, seja no ônibus dormindo, era um alívio. Por pior que fosse esse ato, tipo no trânsito. Mas era um momento, né, em que não tinha nada. Então, se a dupla presença te causava um baita cansaço, você estar no mesmo lugar e fazendo tudo foi impossível.
Uhum. Então, nós todas aqui ainda vamos conviver alguns anos com mulheres que tiveram uma exaustão psíquica absurda durante 2 anos dentro de casa. Porque aí não tinha mais esse pequeno espaço de você ligar, né? Vamos dizer, uma pessoa de classe média, gente que tem carro, tudo. Você tá no carro, parada no trânsito, liga o rádio e fica pensando um pouco na morte da bezerra, sabe? Ou o Entre uma tempo do coisa e outra. cafezinho também. Ou se Aí a não gente tinha pensar, mais, se a gente pensar, tem Espaço. gente que não tinha sala, né? Tem gente que não tem um quintal para sair, para poder respirar, não tem uma sala para sentar, né? Então não é nem pensando fora de casa, né? No próprio Não! espaço, O próprio não existe espaço. um espaço vazio para você, Não mais tem. reservado, não Dentro tem. do né? próprio quarto, muitas pessoas E estavam aí? Muitas trabalhando, pessoas né? ou dormem juntas, né? Então, é E impossível. quando se trata de uma mulher fazendo isso, gente, não há um respeito pelo trabalho, porque é aquela coisa misturada, né? Então, a quantidade de crianças que tinham que fazer a lição ou estudar no único celular que a mãe tinha, e aí ela não podia também fazer as coisas dela, porque o celular a criança precisava. Gente, então nós estamos aqui vivendo ainda um momento que nós vamos levar um tempão para saber o que aconteceu em termos de saúde ou de sofrimento psíquico das mulheres durante esse período da pandemia, onde todas essas confusões entre o espaço privado e o espaço público se misturaram num nível alucinante para aquelas, né, que tinham que ficar em casa. Sim, porque também, só para terminar, houve uma romantização do fica em casa. Quem é que podia ficar em casa? Também. Né? E não viver nesse eterno perigo que era ter que ir, porque a maior parte das profissionais de saúde são mulheres, Sim, a profissão tá ligada ao cuidado. Então, né? Enfim, é muito assunto. Com certeza. E não é para terminar, não, que a gente vai continuar contigo também. Que a próxima pergunta é: a exaustão no âmbito amoroso, heteronormatividade e carga mental feminina. Você acredita que existe relação entre essas 3 questões? Você estava falando sobre isso agora, mas eu precisava formalizar a pergunta. Olha, a exaustão amorosa, é isso? Exaustão amorosa. No âmbito amoroso, né? Nos relacionamentos heteronormativos, né? E essa questão da carga mental feminina. O que isso tem a ver, né? A gente está falando sobre isso desde o início, mas eu queria que você fizesse uma cola para isso ficar um pouquinho mais nítido para quem está assistindo. Olha, eu acho que a exaustão amorosa é um problema feminino, pelo menos desde o século XIX, por causa do amor romântico. Né? Há um ideal aí de amor romântico impossível, né? Que culpabiliza as mulheres, que exige que as mulheres sejam um doce de coco, né? E que tenham o tempo inteiro que consentir, né, com os desejos do homem, e aí eu não estou nem pensando nos desejos sexuais, o desejo mesmo de ter um objeto para ser admirado. E daí a gente superar em muitos países aí os procedimentos estéticos, as harmonizações. Tem um cansaço que eu espero, né, que esteja chegando num ponto de dizer chega, né? Que esse cansaço dos homens não pensarem, né, sobre o lugar deles no mundo, dos homens brancos não se racializarem, né? De não se colocar, não se situar, como as mulheres têm feito há tantos anos, né, no Ocidente. Um conhecimento situado que se coloca no mundo dessa ou daquela maneira, né? Por eles não terem nenhum trabalho, né, de fazer isso, as demandas amorosas também são as mulheres que têm que suprir. E tem um monte de homem que se aproveita disso, sabe? Então eu acho, gente, que esquerdomacho é uma coisa que sempre teve, né? Tem um monte de homem que parece fofo, mas continua sendo muito machista, né? Muito sujeito do desejo, e que as mulheres ficam tentando suprir essa demanda de ser uma fofa, de ser mulher maravilha, sabe? De ser a Shiva com 8 braços. E eu acho que tem um cansaço em relação a isso, né? Às vezes eu penso que as mulheres pretas elas têm um cansaço mais evidente, porque elas têm discutido a solidão amorosa há mais tempo do que as brancas. Nós temos autoras como a Bell Hooks e outras autoras que falam muito sobre essa questão do amor e das mulheres negras, né?
justamente porque tem uma questão do amor, ou a maneira da manifestação desse amor, ou a solidão, Da mulher negra, tudo isso tem... que faz com que, exatamente por ser hoje o feminismo mais potente, tá? Amplie essas questões para a gente pensar essas demandas, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar atenta ao que as mulheres negras têm escrito a respeito do amor, da solidão amorosa, do que o amor pode significar numa relação heterossexual, de que maneira que o amor é ensinado para a gente, né? Onde reconhecer amor, né? Que a gente precisa ficar muito atenta. Mas, de novo, gente, mais um podcast só sobre esse assunto. Eu comentei, a gente também não está falando, né, sobre a gente está falando muito sobre a heteronormatividade, mas até para a gente poder alcançar mais pessoas, né, a gente não falou aí também sobre o cansaço dessas mulheres no âmbito homoafetivo, que também, com certeza, deve haver. Sim. Sim? Não, com certeza, porque o problema é a maneira como nós nos relacionamos afetivamente, e não só por ser heterossexual. Lembrem-se daquele filme que fez muito sucesso há uns anos atrás, Azul é a cor mais quente, azul é a cor mais forte. Estão lembradas? Sim, eu não assisti, mas eu lembro que foi um fenômeno, o azul é a cor mais quente. Azul é a cor mais quente, o nome do filme. Isso. Que é uma relação amorosa abusiva entre duas moças. Uma coisa terrível, né? E que é o amor romântico. Uhum. Né? Então, independente da maneira como o casal está formado, que corpos ou que orientações sexuais aqueles corpos têm, desculpa, o problema é a maneira como eu me relaciono com o amor. Né? Então, eu acho que a gente sabe amar mal, né, nessa sociedade, se é que a gente sabe amar, e essa é uma discussão que começou a ser travada, por um lado, pela Escola de Frankfurt, mais especificamente pelo Adorno, mas no âmbito do feminismo, pelas feministas estadunidenses, negras estadunidenses, que têm textos incríveis para a gente refletir sobre esse assunto. Isso tem a ver um pouco sobre essa questão dos corpos, né, negros, que tem essa questão do rechaço já desde sempre, né? De não ser um corpo pro amor, preparado para o amor, talvez, não é merecedor de amor, é mais utilizado como um corpo para trabalho, para ser explorado. Então só queria completar isso, também. daí eu quero passar a palavra para a Ivete, porque não se trata só disso. Uhum. Se trata do seguinte, como diz a Bell Hooks, se eu não me engano. Quando você tem uma situação de ser uma pessoa escravizada que tem 100% de chance dos seus filhos serem vendidos ou morrerem, ou você consegue criá-los, como é que você vai criar essas pessoas? Como é que você demonstra amor? Você demonstra amor dizendo assim, não vai chorar, hein? Se chorar, te bato mais, vamos dizer, que era o que a gente escutava de pequena, né? Mas você tem que ensinar aquela pessoa, a sua demonstração de amor é dizendo, seja corajosa e não demonstre para quem te oprime que você está sofrendo. Tem maneiras que você tem, e a Bell Hooks vai falando nesse texto lindo chamado Vivendo de Amor, que a maneira de você poder demonstrar amor não é uma fofura branca do século XIX, é você podendo ensinar o outro a como é que sobrevive no mundo de desamor absoluto quando você não é tratado nem como gente. Não se trata de amor apenas numa relação afetiva com uma outra pessoa do tipo homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem. É amor mesmo, né? Como é que você mantém as pessoas vivas? Por isso que quando você falava, né, você levantou a pergunta se que talvez a gente não saiba amar, né? Nós não sabemos amar, eu fico pensando que não sei se é uma questão de saber ou não, mas do quanto a relação do amor ou com amor, ela vai se instaurar nesse espaço. Exatamente. Porque a gente está falando de um corpo que historicamente ele foi violentado, né? E eu não estou falando aqui do meu corpo, Ivete, uma mulher preta, mas se a gente pensar o contexto brasileiro e pensar mulheres dentro desse contexto, então é a nossa história, né? De corpos que foram violentados, e se eu pensar a história da mulher preta, da mulher negra, né? De uma maneira mais abrangente, aí considerando mulheres
mulheres negras e pardas, mulheres pretas e pardas, a gente vai pensar que é um corpo que historicamente ele foi muito marcado, como você bem lembrou, um corpo que foi feito para a produção, né, para trazer, aliás, se a gente pensar como foi feito o tráfico, né, de escravos aqui para o Brasil, quem eram os negros que foram trazidos, as mulheres que foram trazidas, eram as melhores amostras, eram os corpos mais fortes que podiam resistir a uma viagem tão longa e que podiam resistir a tanta submissão, né, relação de submissão, e produzir filhos, né, aliás, espécies de muita qualidade para o trabalho. Então, é um corpo que sempre foi muito violentado, violado, estigmatizado. Então, é essa relação que vai se estabelecendo. E aí, quando a gente pensa a questão do amor, o amor e o relacionamento afetivo, ele vai se instaurar nesse espaço, né, a partir desse corpo tão marcado por esse contexto histórico. Então, de que amor a gente está falando? Né? Como é que eu posso demonstrar amor num tipo de... Mas essa já é a demonstração Exatamente, de amor, é né? isso que a Bell Porque Hooks está dizendo. É isso que essa mulher pode dar, porque é este tem amor. Outro jeito de demonstrar amor que não é que igual não ao amor romântico europeu. Isso, é esse amor. É por isso que tanto Angela Davis, quanto Bell Hooks, quanto a Patrícia Hill Collins, que é outra também, que quando vai falar sobre o que é ser uma mãe e ser preta, você lê aquilo, você fala, gente, sabe, de novo, diversidade em relação a quem? Você não pode achar que toda mãe, porque é mãe, tem o mesmo jeito de ter o amor e de produzir o amor, né? Sem você pensar nessa experiência que é você criar uma criança nesse mundo no qual ela pode estar morta daqui 5 minutos. Sim, sim. E isso também vai estar posto, Carla, também penso na relação que a gente vai estabelecendo ao longo da vida com os outros objetos, né? A gente está falando do relacionamento afetivo, eu posso estar falando da relação com o trabalho, eu posso estar falando da minha relação de escolha de moradia, de amizades, porque tudo isso envolve afeto. Que afeto? De onde vem? Então, quando a gente estava falando lá no início, né, de qual é o cenário, como que a gente pode evitar todo esse contexto aí tão danoso para as mulheres, talvez é pensando que esse olhar lá atrás, nesse contexto histórico, talvez possa tirar de nós essa carga tão intensa, tão pesada, né, dessa necessidade de corresponder a algo que é impossível de corresponder, porque ele também é histórico, né? Ele também está posto na própria maneira como eu eduquei, como eu educo, como eu fui educada, como eu cuido, como eu sou cuidada, está posta nessa relação. Então é tomar talvez consciência dessas relações e desse emaranhado aí que a gente vai construindo para tentar a gente talvez construir um cenário, um contexto. Vou voltar à relação de cuidados, um contexto de uma relação de cuidados maior de verdade, porque a gente não está se cuidando, né? Quando eu falo se cuidando, não é o meu autocuidado, a gente não se cuida à medida em que eu não te respeito, que eu não te vejo, que eu inviabilizo o seu sofrimento, que eu inviabilizo a sua história, que eu inviabilizo o cuidado de mãe, né? Eu estava lembrando aqui o caso de uma empregada doméstica, né? Que teve o filho morreu num acidente de elevador, esqueci o nome da criança agora. Sim, eu também esqueci. Né? A gente lembra desse caso. E muito triste, por quê? Porque era alguém que estava cuidando de uma família, cuidando de outras crianças, mas ela mesma não era cuidada e não tinha oportunidade de se cuidar. E não é um caso isolado, pelo contrário, né? Ele é tão fresco na nossa memória porque a gente se identifica com esta questão. Então, é pensar nessa relação de amor, de afeto, pensar na solidão da mulher de maneira geral, talvez é voltar um pouco nessa história bastante contextualizada de que somos, claro, sozinhas, somos indivíduos, mas a gente é o coletivo, né? Você no início falou de uma maneira, eu achei muito bonita, quando você traz essa questão histórica de que a mulher ela é muito responsável por esse cuidado. A gente só está aqui porque mulheres cuidaram e mulheres cuidam, né? Isso é fato, mas todos cuidamos, né? Ela cuida e ela também abre espaço para que o outro possa cuidar, porque aí é o espaço de sujeito, de cidadania. Então, ela cuida e ainda abre espaço. Então, acho que a gente pode pensar por que as pessoas não ocupam este espaço que é aberto, né, dessa responsabilidade que é importante ter para com o outro, para com o coletivo e para com o social também. Muito incrível, gente. Aproveitando esse gancho e já encaminhando para o final da nossa discussão, tá uma delícia, eu não queria que acabasse, que eu tô aprendendo muito. A gente vai ter que fazer novos podcasts. Ao próximo semestre, gente, continue nos acompanhando. Mas, então, pensando nisso, no que precisamos começar a fazer para
tirar um pouco dessa carga mental, para essa consciência, o que poderia ser um primeiro passo para nós, como sociedade, começarmos a fazer ou continuarmos, não sei, na visão de vocês? E o que o homem também tem a ver com tudo isso, com que ele pode se implicar, né? Porque a gente está falando de uma coletividade, então não adianta só nós mulheres, claro, nós vamos encabeçar essa luta, mas a gente precisa de aliados também nesse processo. Vocês concordam, não? Teu convite é que a gente vai ser cabeça de lista de novo. Ai, não! Eu acho que coisas como o que nós estamos fazendo essa tarde é uma delas. Sim. Tá? Eu continuo e vou morrer acreditando que só a educação e a boa informação altera consciências. Né? A ficha só cai quando você consegue escutar alguma coisa que cria um nexo de sentido. Então, a educação, podcast, palestra, aula, eu ainda acho que esses são caminhos, porque a gente faz isso e está falando com um monte de gente ao mesmo tempo. Né? Quanto aos homens, eu não sei o que eles vão fazer, porque... É aquela mesma história que a gente sempre fala. Esta altura do campeonato, você não tem que explicar nem a Ivete o que é o racismo para um racista. Eu não tenho que explicar o que é o machismo para um machista. Né? Os homens precisam se inteirar né, do que nós estamos fazendo. Né? Não acho de jeito nenhum que a esta altura do nosso campeonato nós tenhamos que continuar tentando explicar o óbvio. Né? Eu acho que não. Eu acho que tem movimentos de homens contra o patriarcado que vão fazendo avanços. Começaram muito depois de nós, né? Mas eu particularmente, não acho que nós tenhamos que chamar os homens agora, né, para resolver essa questão, porque, de novo, nós vamos ficar mais 300 anos paradas. Mas tem muitos movimentos de homens contra o patriarcado que têm nascido no Ocidente e que vão ser aliados nessas lutas, né? Aliados, né? Mas só entre nós, Silvana, nós temos diferenças o suficiente entre nós mulheres. Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres mestiças, mulheres trans. Temos muitas mulheres para se juntar quando é necessário, se separar também quando é necessário, né? Mas a gente tem bastante coisa para lidar já entre as nossas próprias diferenças. E aí depois a gente se senta para conversar com eles. Fechou então, Elisa? Para você, ok? Então agora eu quero agradecer, né, a presença de vocês mais uma vez. Quero agradecer a galera da USC que está aí, tá? Vou pedir para as meninas já deixar o link para vocês poderem acessar o ACC e validar a ACC de vocês. Mas quem não conseguir, por favor, não se preocupe, a gente consegue mandar depois via direct. É só tirar um print da tela, vou fazer uma foto, então aproveitem agora. Vamos nos juntar aqui rapidinho. Tirem o print da tela e mandem depois no direct para provar que vocês estavam aqui na live com a gente manda aí o link do ACC. Isso. Tá bom? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Pod House pelo espaço. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Você gostou? Eu amei, gente. Agora é sério, a gente vai fazer uma lista, um podcast gigante, gente. Adorei. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada. Obrigada.